E aí, pessoal, beleza? Paz do Senhor. Mais uma vez aqui, pela graça e a misericórdia do Senhor, tá ministrando a palavra do Senhor. Uma vez por semana estou aqui trazendo a palavra dele para os nossos corações, para nos alimentar da esperança viva que é o Senhor Jesus. Oh, glória! E, irmãos, ontem ele me deu a palavra para ser ministrada. Eu tinha várias palavras e não tinha a certeza, a conclusão de qual seria que ele queria. Uma coisa é você fazer palavra de você mesmo. A outra é fazer com a vontade dele, a direção dele. Não é verdade? E quando vem dele, irmãos, é uma rica luz que brilha nos caminhos nossos, caminhos que temos de trevas, o caminho obscuro. E a luz dele vai dissipar as trevas que há nas nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Oh, glória! Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, aqui eu sempre prezo ser sincero, porque a sinceridade é que o Senhor ama. E as pessoas amam sinceridades. E sinceridade é uma coisa que está escasso nos dias de hoje. É raro ver pessoas sinceras. É raro, irmãos, poder confiar em alguém. E aqui eu quero prezar a sinceridade. Daquilo que eu tenho passado e daquilo que eu tenho vivido no Senhor. E aquilo que Ele tem ministrado ao meu ser, ao meu espírito. E eu compartilho com os irmãos aquilo que eu ganhei de graça. Porque de graça recebeis e de graça dai. Amém? Porque a minha provisão está lá no céu. A minha provisão não é dos homens, não. Muita gente espera nos homens. Pobres são essas pessoas que esperam no outro alguma coisa. A minha provisão está nos céus, no trono do Deus Altíssimo, o nosso Pai. É dele que vem todo o nosso socorro, o nosso suprimento, a nossa força para continuar nesse mundo perverso. Amém? Glória a Deus. Eu tenho passado dias de lutas, dias de acusações, pessoas que vêm acusar a gente, falar nas costas. E o meu convívio, as pessoas falam mal de mim. E olha que Deus maravilhoso. Deus mostra quem está falando de mim e mostra o que está falando de mim. Isso eu fico feliz porque Deus tem, mostrado o teu amor pela minha vida. Não é que Deus que faria isso? Quem faria isso por alguém? Não é verdade? Pessoas que se juntam para falar mal da gente, não é verdade? E ainda saber o que está falando e saber quem está falando, não é verdade? E Deus, a busca que eu tenho feito cada momento nele, isso está servindo de alimento para mim cada vez mais buscar ele incessantemente. Toda madrugada, irmãos, ele tem me acordado, toda madrugada, para falar com ele, para ter um momento junto com ele. É maravilhoso. No começo, eu vou ser sincero para os irmãos, eu ficava doido, hein? Quem gosta de acordar de madrugada? 2, 3 horas da manhã para orar. Tem gente que não gosta de orar nem no dia normal, imagina de madrugada. Aí nas primeiras vezes eu falava: Senhor, me dá prazer, Senhor, eu quero o prazer de levantar para te buscar. Irmãos, é nisso que eu estou vivendo. Eu estou vivendo esse prazer de buscar Deus de madrugada. Amém? Glória a Deus. E essa busca do Senhor, Ele está me enriquecendo com dons espirituais, dom de discernimento, dom de palavra, dom de sabedoria para lidar com as situações.
Ele me revela coisas ocultas. Amém? E Ele está fazendo isso na minha vida, não é para mim. Ele está fazendo isso na minha vida para mim abençoar outras pessoas. Igual foi dito, de graça recebeis e de graça dai. E nessas perseguições eu falava, Senhor, até quando isso, Senhor? Até quando eu vou viver nessa situação? Porque o que vivemos hoje, irmãos, as pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é forte, mas é a realidade. As pessoas têm sido boiadas, boiada humana. A boiada, ela não vai sempre na mesma direção, todo mundo na mesma direção? Assim são as boiadas. E quando você não faz parte da boiada, você se torna alvo. Alvo de crítica, alvo de difamação, alvo de perseguição. É assim, irmãos. É isso que eu tenho passado. Mas maior é o Deus que eu sirvo. Maior é o Deus que me sustenta, que me alimenta. E falando com o Senhor, Senhor, tá difícil, Senhor. Até quando que eu vou viver nessa situação? Eu falei com o Senhor, né? Viver afrontando boiada. Deixa a boiada ir para onde eles quiserem, né? Aí o Senhor me trouxe um versículo. E Deus fala muito comigo também em versículos. Por isso que temos que ler a palavra. Hoje nós não vemos lideranças de igreja incentivando o povo a ler a palavra. Porque Deus fala através da sua palavra também. E Ele falou comigo na palavra que está em Mateus, capítulo 5, o versículo 11 e o 12. Amém? Aqui é o início do ministério de Jesus, é o início. E aqui ele vai falar do sermão do monte, das bem-aventuranças. E o versículo específico que vai ser para esse vídeo, para esta mensagem, é o seguinte: se você está na mesma situação que eu creio, que essa mensagem não está sendo só para mim, eu só estou sendo apenas um canal para enviar para outras pessoas, é o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 11. Felizes, preste atenção, irmãos, felizes são vocês quando por minha causa sofreram zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldades a seu respeito. Alegrem-se e exultem, por uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ele não desampara um filho seu. Oh, glória! Ele não desampara. Ele viu a minha aflição, a minha angústia de estar vivendo essa situação e trouxe para mim esse versículo. Glória a Deus. Esse versículo veio como uma luva para a minha vida. Nos dias de hoje, eu me sinto como um João Batista, preparando o caminho do Senhor passar. Uma voz que está clamando no deserto. João Batista foi contra tudo e contra todos aqueles líderes religiosos da época, as rotinas religiosas, porque hoje temos muitas rotinas religiosas. Você pega as igrejas de hoje, você vai em uma, vai em outra, é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, é 4 louvores, 2 louvores é lenta, depois mais 2 agitada, é sempre as mesmas coisas, depois vem a palavra, depois vem, é o mesmo, entre aspas, ritual. Irmãos e irmãs, é a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Nas igrejas hoje você não vê mais demônio se manifestar. Eu quero te perguntar, por quê? Por que não se manifesta demônios mais? Será que os demônios estão de férias em Cancún?
Ou na Disney? Deve ser. Deve ser. Sabe por quê, irmãos? Ninguém está buscando mais o Senhor, buscando o seu propósito, buscando a sua unção. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou generalizando. Existe ainda uma pequena parte que tem o coração voltado para as coisas de Deus, voltado para a palavra do Senhor, voltado para a vontade dele. Hoje, o que temos hoje é mais uma satisfação do ego próprio. Do ego próprio. Veja-se muitas pessoas falando mal da Universal, do Edir Macedo. Mas, irmãos, eles praticam a mesma coisa. Isso, quando fala mal, é porque está com inveja. Está com inveja dele, do que ele conquistou. Eu não estou falando aqui que ele está certo ou está errado. Isso quem vai saber é Deus. Naquele grande dia, vai prestar conta para ele. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que faz as mesmas coisas. As mesmas coisas, irmãos. Mesmas coisas. Amém? E é isso, irmãos, que Deus está ministrando aqui, que sempre está ministrando na minha vida. Fazer a diferença. Guarde isso. Fazer a diferença no meio dos iguais. E quando nós fazemos diferente no meio dos iguais, incomoda a grande boiada. Amém? É um versículo maravilhoso que Deus me deu. Eu fico feliz porque, igual fala as pessoas da roça, as pessoas humildes, fala a empreitada. Eu vejo que o mestre, o Senhor, está me ajudando nessa empreitada. Eu não estou sozinho nessa empreitada. Porque mais vale Ele estar comigo do que ter a grande multidão. A palavra vai dizer, do que vale ganhar o mundo e perder a alma. E eu estou ganhando a confiança do Senhor para Ele vir ministrar na minha vida, para mim ser bênçãos para aqueles que estão insatisfeitos com essa situação, com este mundo. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ler mais mastigado aqui a palavra, felizes. Quem está nessa situação, ele está falando que é feliz. E é isso que eu estou sentindo, eu estou feliz por estar assim, perseguido. Quando por minha causa de quem? A causa de Jesus Cristo. Por a causa dele, feliz, eu estou me sentindo muito feliz por isso. Amém? Porque eu estou sendo diferente no meio dos iguais. Glória a Deus, oh glória! Por minha causa sofrem zombaria e perseguição. Zombaria e perseguição. Eu tenho passado por isso. Igual eu disse para os irmãos no início do vídeo. E aí, irmãos, ele vai dizer, e quando os outros mentindo, é sempre mentiras, irmãos, é sempre tentando pôr a gente à prova, para ver o que a gente fala, o que deixa de falar. Se você toma uma atitude positiva, você é errado. Se você toma uma atitude negativa, você é errado. Tudo julga. E Deus fala que Ele não veio para julgar o Senhor Jesus, Ele veio para salvar. Amém? E o Senhor está falando aqui, felizes, quando mentindo, quando nós estamos com a pureza de coração, Deus nos mostra, irmãos, não precisamos temer nada, porque é melhor agradar o Deus vivo do que agradar o mundo. E é isso que eu tenho feito. Eu quero agradar a Deus, só isso. Só isso na minha vida. Agradar Ele e fazer a vontade dEle. Oh, glória! Mas as maldades disseram todo tipo de maldade a teu respeito. É isso, maldade. Não fala bem. Não fala bem mal algum. Alegre-se
e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Oh, glória! Amém? Imagine, irmãos, quando nós pensamos nos céus, muitas vezes a gente pensa em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Mas, irmãos, são milhares de anjos felizes ali pela nossa atitude, além de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Oh, glória! Irmãos, e vai acontecer em nossas vidas bênçãos sem medidas quando nós estamos nessa situação. Da mesma forma como nós temos que estar felizes quando nós somos perseguidos, ai daqueles que perseguem. Como tem bênçãos para aqueles que são perseguidos na vida, maldições também virá para aqueles que perseguem. Porque a palavra de Deus não é ao contrário. Não vai ao contrário do que ele falou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele vai dizer. Amém? Porque quem colhe boas coisas é porque plantou boas coisas. Não tem como a pessoa colher maldade e colher coisas boas. E a vida dessas pessoas está indo de mal para pior. E não tem enxergado o que está acontecendo. Aqui vai dizer em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, e não entendendo esta mensagem a respeito da glória que é a imagem de Deus. Satanás e os seus anjos e os demônios está cegando o entendimento dessas pessoas. Quando falamos em pessoas, não é pessoas que ainda não conheceu a Jesus, pessoas, de certa forma, que já teve um encontro com o Senhor e por causa do ego, por causa do seu achismo, do seu orgulho, não consegue enxergar a luz de Cristo, porque a mente está nas trevas, porque o príncipe deste mundo, que é Satanás e os demônios, tomou a mente dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, para não ficar grande o vídeo, grande a recompensa nos céus. E lembrem-se, ele está falando para a gente, está dando uma advertência para nós. Lembrem-se de que os antigos profetas do Antigo Testamento foram perseguidos da mesma forma. Amém? Se nós formos falar aqui de todos os profetas, vamos ficar o dia inteiro aqui, virar a noite, entendeu? Mas um específico eu quero falar aqui, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel, irmãos, ele ia de encontro a tudo aquilo que acontecia na Babilônia. Ele não tinha medo de afrontar aquelas coisas. Ele queria agradar o seu Deus. E o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, agradou das atitudes de Daniel. O que nós vemos sempre desde criança é quando ele foi jogado na cova dos leões. As pessoas más, as pessoas interesseiras, as pessoas usadas por Satanás, fizeram um complô para Daniel, para ele não orar para o seu Deus, para intimidar ele, para não orar ao seu Deus. E baixou um decreto, fez o rei baixar um decreto que quem orasse seria jogado nas covas dos leões. Mas Daniel, mesmo assim, ele continuou a orar, porque não era decreto nenhum que ia impedi-lo de orar ao seu Deus. Amém? A palavra vai dizer em Atos, Pedro vai dizer, melhor
obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Oh, glória! Oh, glória! Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor. E aí, irmãos, Daniel foi para a cova dos leões, certo do Deus dele. Se ele fosse servi-lo, se ele fosse salvo ou se ele fosse comido pelos leões, mas ele não cedeu. E Deus trouxe o livramento para ele. Amém? É a perseguição de Daniel. O anjo foi chegar a Daniel para enviar a resposta: Daniel, homem muito amado de Deus. Amém? Você crê no céu que por nós estar lutando contra tudo e todos, os anjos e o reino de Deus está falando: filho, filha, muito amado de Deus. Amém? Oh, glória! Aleluia! E o que aconteceu com Daniel? Os perseguidores deles, os que tramaram as coisas contra ele, enforcaram na própria forca que prepararam para Daniel. Foi jogado na cova dos leões, que eles mesmos arrumaram para Daniel. O feitiço virou contra o feiticeiro, porque Deus era com Daniel. Aleluia! Deus está vendo tudo, irmãos. Deus está tudo sob controle dele. Deus conta com nós, Deus conta com homens, Deus conta com mulheres que não se dobram a Baal deste mundo. E estas pessoas que nos acusam, que levantam falso testemunho contra nós, que fica falando de nós nas costas e reunindo muitas pessoas, vai chegar o dia deles, irmãos, porque o que planta colhe, e colhe caro. Eu tenho uma posição na minha vida que, para mim ouvir uma pessoa, para mim receber dela instrução, correção ou alguma coisa vinda dos céus, eu vou analisar a vida íntegra dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que busca Deus, se ela tem guardado no coração os princípios de Deus. O que é os princípios de Deus? Buscar Deus sobre todas as coisas, não ser amado ao dinheiro, cuidar bem da sua família, porque a família é o tesouro mais precioso que Deus deu para o homem, para a mulher. Se ele cuida de tudo essas coisas, irmãos, com zelo, com amor, se ele tem reverência a essas coisas que Deus entregou na mão dele para ele cuidar, se ele tem uma vida digna disso, eu olho para a vida dessas pessoas, eu analiso essas vidas e falo: olha, essa pessoa, olha, ela tem uma vida digna pelo Senhor. Aí sim eu vou ouvir essas pessoas, eu vou analisar o que elas têm falado. Agora, se a pessoa fala o ditado: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Vocês conhecem gente assim? Não, fala pra mim, que é só eu que vejo essas coisas. Eu creio que não sou eu que vejo só essas coisas. Pessoa vem falar, vem, ó, você tá errado, você é isso, você é aquilo, mas a vida da pessoa é tão torta, irmãos. Parece o rabo do cavalo. O rabo do cavalo, que jeito que ele cresce? Ele cresce só para baixo. Uma vida torta, uma vida familiar destruída. Marido com esposa não se dá bem. Os filhos não têm boa índole do pai, da mãe. Tá tudo uma bagunça. Vida financeira é uma bagunça. Tudo uma bagunça. E quer dar lição ainda. Quer ensinar. Professores de universidade, eles ensinam o que eles passaram, a grande bagagem que eles têm. É assim, irmãos. Pessoas têm que nos ensinar pelas bagagens que elas têm, a vida digna que elas têm. Amém? Glória a Deus. Grande será a recompensa
esperada nos céus. Glória a Deus. Amém? Não é só nos céus não, meus irmãos. É aqui na terra também. Deuteronômio 28 vai dizer que as bênçãos correm atrás daqueles que amam a Deus, daqueles que servem ao Senhor. Então nós não precisamos correr atrás das bênçãos, sim, elas correrão atrás de nós. A partir do momento que nós temos uma posição de agradar a Deus, de adorar a Deus, de ser o Deus da nossa vida. Amém? Tudo vai fluir maravilhosamente. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Pelo contrário, a sua felicidade está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. São como árvores plantadas junto ao ribeiro, que as folhas nunca murcham. E é assim, irmãos, é assim. Se eu for falar todas as características, todas as bênçãos do Senhor para quem ama Ele, vai ficar muito grande esse vídeo, mas tá bom? Valeu, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. E vamos continuando na luta, porque maior é o Deus que está em nós do que o que está no mundo. Muitos vêm nos afrontar, mas muitos verão o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome de Cristo, o Senhor, por esta oportunidade que eu estou tendo aqui e de você estar tendo aí de ouvir esta mensagem, no nome de Jesus. Dizer a todos que se você chegou até aqui, é porque você tem gostado das mensagens, você tem, de certa forma, se identificado com aquilo que eu tenho pregado. Amém? E eu quero desejar a paz do Senhor para você, riquezas do céu para a tua vida, e também dizer que eu te amo muito em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, glória, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está feliz com nós, irmãos, lutando, combatendo o bom combate. O Senhor está feliz. Agora as pessoas, Deus está triste com elas, então não tem como elas ter força. Mas nós, a alegria do Senhor, porque Ele está feliz com nós, então a nossa força é essa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória!